Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nesta manhã nós iremos ter o nosso culto, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, cantando e adorando o nome do Senhor. Eu quero que esse culto seja iniciado com uma palavra que está no Salmo 23, a palavra de Deus para a edificação do nosso coração. E esta palavra diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que Deus abençoe vocês esta manhã, lembrando que o nosso Deus é o pastor e esse pastor não deixa que falte nada nas nossas vidas. Não falta a segurança, o consolo, o descanso, a tranquilidade. Ele renova as nossas forças, porque Ele é o nosso Senhor que nos ama e que nos guarda. A bondade, a misericórdia de Deus sempre estão conosco. Esse Deus que nos abençoa sempre é um Deus que há de ser adorado esta manhã, que há de falar conosco, que há de ser exaltado. Por isso, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor com os cânticos que foram preparados. Que Deus te abençoe.
Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus os fortaleça, os guarde e os sustente. Que a graça de Deus possa nos conduzir nesse momento da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ter mais um tempo de meditação na nossa série de mensagens, pensando sempre na ideia de ter esperança em meio à pandemia. Por isso nós estamos usando o texto de Lamentações de Jeremias, que diz: o que pode me dar esperança? E aí eu tenho falado com vocês, juntamente com alguns presbíteros e o nosso licenciado também, sobre histórias da ação de Deus no Antigo Testamento, com a ideia de que essas histórias da ação de Deus possa trazer para nós esperança, olhando o que Deus fez no passado, ter essa certeza de que Ele está fazendo no presente e que vai continuar fazendo no futuro, conforme o nosso Deus sempre faz. Ele é maravilhoso e por isso a ideia dessa série de mensagens. Hoje, o personagem que eu quero trazer para vocês é Jó, muito conhecido no meio cristão e até fora do meio cristão. Jó é uma história que fascina muito as pessoas já lembram da paciência de Jó, do sofrimento de Jó, e com isso essa história de Jó acaba até fazendo com que as pessoas se identifiquem com elas. Eu me identifiquei muito com essa história de Jó nesse tempo de pandemia, porque ele também estava sofrendo como nós estamos passando por um tempo de sofrimento. Ele enfrentou momento de morte, momento de lutas intensas na sua vida, até mesmo de enfermidades, e nós temos ouvido isso no nosso tempo muito, e por isso eu me identifiquei bastante e estou feliz de poder fazer a pregação para vocês sobre a história da ação de Deus na vida de Jó. O texto bíblico que eu quero iniciar, eu vou falar de vários textos, mas o que eu quero ler especificamente está no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 5. O texto bíblico diz assim: Então Elifaz, da região de Temá, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O texto que nós acabamos de ler é um texto que foi dito por Elifaz. Elifaz é um dos 3 amigos de Jó que veio visitá-lo no momento que ele estava sofrendo. E Elifaz é o mais experiente, é o mais sábio. Elifaz não era uma pessoa que desconhecia o Deus de Jó. Pelo contrário, Elifaz era uma pessoa que temia o Deus que Jó acreditava. Tanto é que no final do texto do livro de Jó, Elifaz precisa oferecer sacrifícios a Deus, Jó precisa orar por ele e Deus aceita o sacrifício de Elifaz. Então, Elifaz era um amigo, porém que no momento do sofrimento de Jó, ele não compreendeu corretamente o que Jó estava passando e pensou que Jó estava sofrendo por causa de pecado diante de Deus que Jó tinha, ou que Jó havia desviado de Deus. Mas não era isso, a gente sabe que não era essa situação. Mas Elifaz aqui, no versículo 5 especificamente, ele diz que chegou a hora de Jó sofrer. Ele diz assim: mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? Veja, Elifaz estava achando que Jó havia perdido até a paciência e a coragem diante do seu sofrimento. E nós sabemos que não era isso. Jó se manteve fiel e firme, passou pelas suas crises, suas lutas no meio do sofrimento, mas nunca deixou de confiar no poder de Deus. A gente sabe disso.
Mas chegou o momento do sofrimento de Jó. E o sofrimento de Jó era um sofrimento terrível. Mas nem sempre foi assim, irmãos. A gente vê que no versículo 1 ao 5 do capítulo 1, mostra que Jó era uma pessoa muito, muito abençoada por Deus. Jó tinha uma vida próspera, com filhos abençoados, uma esposa abençoada, uma família abençoada. Ele era próspero com os seus bens materiais, era um homem muito rico. Ou seja, ele teve momentos de muitas bênçãos, muita alegria. Mas Jó teve momentos de sofrimento e de luta na sua vida, que é o que nós vemos relatado no livro de Jó. Jó, do capítulo 1, versículo 13 a 22, ele perde os seus filhos. No capítulo 2, do 1 a 11 também, ele, além de perder os seus filhos, perde os seus bens e até a sua esposa ele perde. Ele fica doente, ele passa por um grande sofrimento. Jó era um homem temente a Deus, confiava em Deus. Mas nós sabemos que o sofrimento dele, quando nós lemos o texto, foi por ele ser fiel a Deus. Satanás colocou em dúvida a fidelidade de Jó diante de Deus. Ele disse a Deus, Satanás disse a Deus, que Jó, se não fosse abençoado por Deus, como era, Jó certamente iria deixar a Deus e abandonar a Deus. Então Deus decide testar a fé, a confiança e o amor que Jó tinha por ele. Jó estava passando por aquele sofrimento, por aquela luta, não porque Deus duvidava do amor que Jó tinha por ele, da fidelidade de Jó, mas para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Jó, sendo fiel a Deus no meio do sofrimento. Eu penso que muitos dos nossos sofrimentos que enfrentamos, no final, quando suportamos e vencemos esse sofrimento e nos mantemos fiel em meio ao sofrimento, olhando para Deus, amando a Deus, eles glorificam o nome do nosso Deus. Por isso é muito bom quando olhamos para o sofrimento nessa dimensão. Nós sabemos, irmãos, que Jó foi bem sucedido nesse teste. Ele foi aprovado e por ter sido aprovado, o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi exaltado porque Jó se manteve fiel o tempo todo no meio do sofrimento. O texto bíblico de Jó diz que ele falou muitas coisas que ele não entendeu, que ele ficou em dúvidas em muitas coisas, mas nunca ele deixou de acreditar, de amar e de confiar em Deus. Por isso o nome de Deus foi glorificado, apesar de ele ter passado por aquele grande sofrimento na sua vida. Veja que no capítulo 42, o versículo 10 ao versículo 17, mostra que o sofrimento de Jó acabou. As bênçãos de Deus caíram sobre ele e tudo em dobro. Jó se tornou uma pessoa mais abençoada após o sofrimento do que antes do sofrimento. Por isso o sofrimento trouxe um grande benefício, apesar de ter sido dolorido, difícil, complicado de suportar, mas após o sofrimento veio a alegria, após o choro veio o sorriso, veio a festa, veio a bênção. Tanto é, irmãos, que no capítulo 42, versículo 2 ao versículo 6, Jó, ele dá uma palavra, uma resposta a Deus, dizendo o que ele aprendeu no meio do sofrimento. Por exemplo, no capítulo 42, no versículo 2, Jó reconheceu que tudo que ele passou estava dentro do plano de Deus. Ou seja, a fé e a confiança que Jó tinha em Deus, ela aumentou, porque Jó diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível.
e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ou seja, ele diz que tem fé de que os planos de Deus não podem ser impedidos e que tudo o que o Senhor quer, o Senhor faz, porque nada é impossível. Ou seja, Jó entendeu que ele precisa confiar em Deus, ter fé em Deus, porque tudo nesta terra está debaixo de um plano de Deus e esses planos não podem ser mudados. Isso é fé. Isso é confiança em Deus. Também no versículo 5, nós vemos que Jó reconhece que o sofrimento que ele passou fez com que ele se tornasse mais íntimo de Deus. No versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Antes do sofrimento havia um conhecimento de Jó para com Deus. Mas após o sofrimento, os olhos de Jó se abrem. Ele agora vê o próprio Deus. Essa é uma expressão que mostra que eu posso perceber o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é cheio de graça, de bondade. Agora eu percebo o quanto o Senhor está perto de mim, o quanto o Senhor gosta de mim, o quanto o Senhor cuida de mim. Ou seja, ele cria agora uma intimidade profunda com Deus. Antes ele só ouvia falar de Deus e mesmo assim obedecia fielmente a Deus. Agora ele vê Deus, agora ele está perto de Deus, agora ele sente Deus muito mais perto dele. O que significa, irmãos, dizer que a fidelidade, a confiança e a fé de Jó cresce no meio do sofrimento, porque ele conhece muito mais profundamente o seu Deus. Espero que nesse tempo de pandemia, de sofrimento, de luta, de incertezas, você possa estar crescendo em intimidade com Deus. Você tem uma oportunidade para crescer em intimidade com Deus. Aproveita bem essa oportunidade. E um terceiro aprendizado que Jó tem em meio ao sofrimento está no versículo 6, quando ele reconhece que ele falou coisas que não devia. E ele estava com vergonha de ter dito essas coisas. E estava pedindo perdão, se arrependendo por ter dito coisas que não devia. O capítulo 42, versículo 6 diz assim: por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Ou seja, Jó entendeu que durante o seu sofrimento, por não compreender muitas coisas do plano de Deus, do que estava acontecendo, ele falou coisas que não devia. E por isso ele estava pedindo perdão por isto. Irmãos, nós muitas vezes, no meio do sofrimento, no meio da angústia, nós falamos coisas que não deveríamos falar. E eu creio que isso é um cuidado que precisamos ter em todo o tempo, monitorar o nosso coração. Porque no meio da pandemia, no meio do sofrimento, no meio da angústia, nós podemos achar que Deus não está fazendo as coisas como deveria, que os planos de Deus não estão acontecendo como deveriam, então nós começamos a questionar um monte de coisa, a reclamar, a murmurar de um monte de coisas. Mas, irmãos, mesmo Jó, tendo aprendido tanto no meio do seu sofrimento, houve momentos que Jó teve dúvidas, passou por angústias, teve momentos que ele ficou sem saber o que pensar, o que falar e falou coisas que não devia, como ele disse pediu perdão no versículo 6. Por exemplo, essa palavra que ele faz dar a Jó é porque Jó havia dito coisas sobre o seu nascimento, coisas que não deveriam ser ditas, ou pensadas, mas ele falou no seu momento de angústia, de sofrimento, às vezes
fala coisas que não precisava ser dito, como muitos de nós, no meio do sofrimento, da angústia, às vezes nós falamos coisas que não deveríamos, pensamos coisas, fazemos ideias erradas a respeito do que está acontecendo, e há muitos discursos errados do que está acontecendo no nosso tempo. Mas nós precisamos, no meio do sofrimento, cultivar a nossa confiança em Deus e a lembrança do que acreditamos. Porque ele faz, quando Jó faz esse questionamento, ele dá um conselho ou faz algumas perguntas para Jó que mexem com ele e que, na verdade, estudando o texto, ele está tentando fazer Jó se lembrar de quem ele era, Porque Jó era uma pessoa muito forte, muito firme, muito pronta a abençoar as outras pessoas. Mas agora, no meio do seu sofrimento, agora que o sofrimento chegou para ele, ele vê ele falando aquelas coisas, então ele chega e fala: Jó, eu quero lembrar de quem você é. E olha só o que ele fala de Jó. No versículo 3 do capítulo 4 do livro de Jó, ele faz assim: Jó, você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Ou seja, Jó era uma pessoa que ensinava as pessoas, que dava força para as pessoas quando elas estavam desanimadas. E ele está dizendo: Jó, é assim que se enfrenta uma luta e um sofrimento. Do jeito que você ensinava os outros, dando com força, com ânimo, para seguir adiante. Olha só o que ele diz no versículo 4, ele fala assim: quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar em pé. Ou seja, o Jó era uma pessoa que conduzia as pessoas através das suas palavras, no momento de desânimo, de sofrimento, de fraqueza, a ficarem firmes, fortes. Jó animava essas pessoas. Jó cuidava das pessoas no meio do sofrimento. E agora ele estava no meio do sofrimento. Os seus amigos chegaram para estar com ele. E ele diz: Jó, lembra do que você fez para ajudar as outras pessoas no meio do sofrimento. E aplique na sua própria vida. Eu creio, irmãos, que Jó precisava aprender, por exemplo, como ser paciente no meio do sofrimento. E Jó aprendeu, porque ele foi paciente. Jó precisava aprender a ter coragem no meio do sofrimento. E ele aprendeu, ele foi corajoso no meio do seu sofrimento. No desânimo, Jó teve que encontrar força para superar o desânimo. Jó precisava enfrentar o tropeço, o cansaço, a fraqueza. E ele certamente, ouvindo a palavra de Deus, ele conseguiu seguir adiante. Jó precisava ficar animado para enfrentar a luta até o fim. E como nós sabemos que Jó venceu, então significa que Jó conseguiu todas estas coisas. Irmãos, mas Jó não conseguiu tudo isso porque ele tinha alguma força, mas porque ele confiava num Deus que lhe dava força, num Deus que lhe sustentava, num Deus que guardava, num Deus que fazia com que ele seguisse adiante. E isso, irmãos, fica tão claro, mas tão claro, quando a gente lê o versículo 25 do capítulo 19 do livro de Jó. Porque o versículo 25 diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. A palavra defensor aqui pode ser traduzida também por redentor ou por salvador. Então Jó, aqui ele diz: eu sei que o meu redentor vive e que ele virá na terra para me salvar. Porque ele sabe que Deus é aquele que veio até a terra, que o sustentou, que o guardou, que o salvou naquele sofrimento. Agora, quando eu leio esse texto bíblico, esse versículo, para mim eu entendo que ele é o centro do livro de Jó.
Porque Jó só conseguiu a vitória final porque ele olhava para o Redentor. Isso fala muito ao meu coração como um cristão que sou, porque o cristão tem Jesus Cristo como o Redentor. O Evangelho de Cristo revela que Jesus Cristo pagou um alto preço. Ele veio até a terra, pagou o preço para salvar a minha vida. E Jesus Cristo, apresentado pelo seu Evangelho, é aquele servo sofredor, aquele que passa por lutas, aquele que enfrenta dificuldades, tudo isso para salvar a humanidade, para me salvar e salvar a tua vida, no meio do sofrimento, no meio da angústia. A maior mensagem do Evangelho de Cristo é que nós temos um Salvador, um Redentor. A humanidade caiu no pecado e passou a ter o seu destino, o inferno, o sofrimento eterno. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos livrar do sofrimento eterno, Ele veio à terra como o defensor, como o Redentor, e salvou a cada um daqueles que creem nele. E esses não têm mais o final, a destruição eterna. Pelo contrário, eles têm a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Por isso, quando Jó fala que o meu Redentor, não tem como um cristão não se identificar e não se lembrar que Jesus Cristo é aquele que nos salvou do sofrimento eterno. Mas não só do sofrimento eterno. Jesus Cristo aqui na terra nos traz força, ânimo. Jesus Cristo nos ajuda a superar as lutas e os sofrimentos, assim como Deus ajudou a Jó. No meio do sofrimento, Jesus Cristo vem e nos fortalece e nos ampara e se torna aquele que nos traz esperança. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo anunciou que nós venceremos, porque Ele venceu. O Evangelho mostra que Jesus Cristo venceu a morte, portanto, nem mesmo a morte pode nos destruir, pode acabar com a nossa esperança, porque para o cristão a morte é o início de uma vida eterna com Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero te desafiar a ser um cristão fiel a Deus no meio do sofrimento. Como Jó, que conhecia a Deus, se manteve fiel, mesmo no meio de um grande sofrimento, que você possa, como um cristão que também tem um Redentor, possa se manter fiel. Com isso, fiel ao Senhor, olhando para o Redentor, que você possa aprender a paciência com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o principal exemplo de paciência em meio à luta e à tribulação. Você tem o Espírito Santo de Deus que te concede a paciência para suportar todos os sofrimentos. Também que você possa ter coragem durante o sofrimento, durante a pandemia, como Jesus Cristo teve coragem de enfrentar tudo o que enfrentou e enfrentar a cruz do Calvário por amor de você, que você tenha coragem. Obviamente, você tem o Espírito dentro de você, se você é um cristão que ama Jesus. E esse Espírito Santo é um espírito de coragem e não de medo, um espírito que te dá força para seguir adiante. Queria dizer também para vocês que assim como Jó aprendeu no meio do sofrimento, aprendam também. Aprendam que os planos de Deus, eles não são frustrados. Que os planos de Deus estão acima dos nossos planos. Que os planos de Deus devem ser postos em primeiro lugar e não os nossos. Aprenda, como Jó aprendeu, a cultivar uma intimidade mais profunda com Deus. E não só conheça Deus, mas experimente da presença de Deus na sua vida. Que você possa então aprender com a vida de Jó, a história de Jó, que Deus cuida de você durante o sofrimento e que no final a vitória é garantida, porque o teu Redentor vive, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vive
então nos garante toda a certeza de que iremos vencer também. Que Deus te abençoe, te fortaleça. E eu diria que se você pudesse ler a história de Jó, toda a história de Jó, seria legal. Tenta ler o livro de Jó durante este mês de setembro, seria muito bom para abençoar a sua vida. É uma história que é muito profunda nos seus ensinamentos. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho ainda uma comunicação para fazer para cada um de vocês, membros da Segunda IPI de Campinas. Eu, desde 2019, tenho orado a Deus, pedido a direção de Deus a respeito do meu ministério. E quando virou o ano para 2020, logo no início do ano, eu falei com o conselho que Deus havia me colocado algo no coração. Ficamos um tempo ainda orando e Deus confirmou no meu coração que no próximo ano, ano 2021, eu não estarei mais pastoreando vocês. Isso porque já faz 25 anos de ministério que eu tenho servido ao Senhor e eu tenho tido necessidade de um tempo para descanso, um tempo para reler coisas que eu não podia ler. Eu tenho vontade também de escrever algumas coisas, tenho vontade de gastar um tempo cuidando da minha saúde também. E desde o início do ano eu já falei com o conselho e veio a pandemia e durante a pandemia eu busquei o Senhor e Ele confirmou que de fato 2021 eu deveria ter esse tempo de descanso. Portanto, eu conversando com o conselho, amigos de coração, o conselho, os presbíteros, eles entenderam a minha situação e me liberaram do pastorado para 2021. Eu sei que eles estão sentindo bastante, eu também estou sentindo muito a ideia de não estar pastoreando vocês, porém a minha ideia é estar junto com vocês. A Letícia vai continuar membro da igreja, eu quero estar assim frequentando a igreja sempre que possível. Não vou estar em outra igreja nesse ano. Esse ano eu vou descansar, vou buscar o Senhor, quero manter os vínculos, a amizade com vocês, mas até 31 de dezembro de 2020 eu sou pastor de vocês, vou estar junto, vamos estar conversando, vamos estar orando a respeito disso. Inclusive, irmãos, eu peço oração pelo conselho, eles já estão olhando pastores que possam ser bênção como deve ser um pastor. Eu creio que eu dediquei o máximo possível para abençoar a vida de vocês nestes 9 anos de ministério e certamente Deus vai preparar uma pessoa muito boa e até pessoa que eu possa ter acesso para poder vir de vez em quando aqui ver vocês e estar junto. Tá bom? Então eu peço oração pela minha vida da Letícia, que vocês possam estar lembrando a gente nas orações. Eu vou estar sempre orando pela Segunda Igreja e nós vamos continuar nessa pandemia enfrentando até o final do ano e no final do ano vocês terão um pastor, um novo pastor para abençoar a vida de vocês, como eu fui abençoado e como eu pude abençoar também vocês. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia, pela tua bênção, pela tua palavra. Nos concede a coragem e a paciência de Jó. Permita aprendermos a intimidade com o Senhor através da vida de Jó e saber que os teus planos não podem ser frustrados e os teus planos são maiores que os nossos. Que nós possamos, Senhor Deus, ter uma semana cheia da tua força, da tua graça e do teu poder. Que a sua misericórdia possa estar sobre a vida da Segunda IPI de Campinas, sobre a minha vida. Que juntos possamos sempre olhar para o Senhor e depender do Senhor em todas as coisas. Abençoa cada um dos irmãos esta semana. Abençoa a Dona Orídia na sua quimioterapia. Fortalece ela. Abençoa a Eliana, Senhor Deus, toda a família enlutada da Eliana. Que o Senhor possa dar força para eles, que o teu Espírito Santo console os seus corações e as suas vidas, Pai. E abençoe todos nós,
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus e Pai, que a comunhão, a presença, a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a cura, a orientação, o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, os fortaleça, dê um bom domingo, em nome de Jesus. Um abraço.